Olá, seja bem-vindo ao programa Essência. Aqui as suas perguntas serão respondidas. E eu já quero te convidar para que você clique nesse primeiro link que tem ali na descrição do vídeo. Afinal de contas, você precisa assistir a esse sermão completo. E tem também um outro link para que você possa também clicar e enviar a sua pergunta. E se você quiser estar aqui também, fazer a pergunta presencialmente, você pode vir. É só você nos comunicar. E hoje nós temos aqui convidados muito especiais, começando aqui pelo pregador, o pastor Irineu Moraes, é pastor do distrito de Piraí do Sul. Muito bem. Aqui nós temos também a Keila. A Keila ela faz parte do Ministério Infantil aqui da Igreja Adventista do Juvevê. E também o seu esposo aqui, o Rômulo, ele faz parte do Ministério Alfa aqui também da Igreja do Juvevê. Bom, sejam todos bem-vindos. Pastor, hoje nós temos algumas perguntas, vamos dizer, filosóficas? Teológicas também? Está preparado? Vamos lá, né? Bom, vamos para a primeira pergunta, então. Ok. Acompanhar os sinais é algo inevitável, considerando os canais de comunicação global atuais. Em sua análise teológica, o fim está próximo e isto é um fato. Porém, como lidar com a salvação dos que amamos e ainda não aceitaram a verdade? Muito bem, vamos lá. Pergunta profunda, né? Talvez mais filosófica do que teológica. Bom, na pergunta já tem a afirmativa, né? A gente está vendo os sinais, a gente percebe que de fato Cristo está voltando. Tudo isso indica. E é lógico, talvez quem já esteja nesse processo, quem já conheceu a Cristo, quem já aceitou, sempre tem alguém especial que você ora, torce, deseja, ninguém quer deixar os seus queridos para trás, né? Então, queridos, ao meu ver, existem duas coisas que nós podemos fazer. A primeira, Deus não chama a gente para ser advogado dele, mas sim testemunha. Então, o primeiro passo é testemunhar, é falar de forma assim, não invasiva, né? Mas é testemunhar principalmente com a vida. Eu acho que a gente prega mais com a vida do que com palavras. Viver o evangelho. Eu tenho acompanhado, assim como pastor, várias pessoas que elas têm alcançado familiares, amigos, mas não pela insistência, não só pelo falar, mas pelo viver o evangelho. Porque o evangelho verdadeiro traz transformação para a nossa vida, né? Então, quando você demonstra que você não é mais a mesma pessoa, que o evangelho te transformou, isso mexe com as pessoas. Quando a gente vê a igreja cristã lá no seu início, e nós chamamos a igreja primitiva, o autor ali, Lucas, ele fala assim, né, que dia a dia iam se somando. Mas por quê? Porque o relato de Atos dos Apóstolos, Lucas, é que eles tinham umas práticas incomuns aos outros. Eles se amavam, o que era de um era de todos, né? Ninguém passava necessidade. Então, o próprio Jesus, no livro de João, no capítulo 13, ele fala assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, o que fazer, né, numa situação dessa? Primeira, levanta a mão para o céu e agradece, porque a porta da graça ainda está aberta, né? Então, primeira coisa, testemunha. Testemunha da melhor forma possível. Se você tem a oportunidade de falar, fala, mas acima de tudo, viva. Segundo ponto, ore. O poder da oração, ela é impressionante. Quantas histórias eu tenho ouvido de pessoas que oraram 5, 10, 15, 20, 30 anos por alguém. Porque quando a gente ora, você está concedendo a Deus a oportunidade de Deus agir no coração daquela pessoa. Por um tempo eu não conseguia entender muito bem essa questão da oração intercessória, porque eu pensava assim, né, de que adianta orar sendo que a pessoa não quer? Mas a oração intercessória é algo maravilhoso, porque Deus respeita o teu livre-arbítrio. É como se eu falasse assim, olha, por você, você está me dando permissão de fazer algo por ele, mesmo ele não tendo pedido. Então ore para que de alguma forma Deus o alcance, e quando houver essa oportunidade, o Espírito Santo agirá na vida dessa pessoa. Muito bem. É o que se pode fazer. Obrigada, pastor. Keila, sua pergunta. O pastor comentou durante o sermão que inevitavelmente todas as virgens, as 10 virgens, dormiram.
E se trazendo para a nossa realidade, as virgens somos nós, como saber que nós estamos no caminho certo? Porque às vezes nós não, na maioria das vezes a gente não sente que está dormindo. Então, como saber se de fato não estamos dormindo? Que na verdade na Bíblia fala que estamos, né? Mas como saber se estamos no caminho certo e o que fazer? Interessante sua pergunta, viu? Vamos lá então. Na parábola todas dormiram, todas elas, né? Todas elas foram pegas de surpresa. Esse fato de que todas dormiram está muito relacionado na ênfase, na questão de que a gente vai ser pego de surpresa, né? Vai ser pego de surpresa. Esse é o primeiro ponto que a parábola quer tratar, né? Não adianta você falar assim, é agora, mas a gente não sabe, né? Então, um outro ponto que a parábola trata delas estarem dormindo é o fato que muitas vezes a gente pode estar preparado, mas a gente está dormindo para coisas relacionadas à volta de Jesus. A gente tem uma mensagem a proclamar. A gente tem um evangelho a levar. E às vezes a gente olha e a gente está dormindo quanto a isso. Nós temos uma missão de nos preparar, mas também preparar outros. Levar evangelhos a outros, né? Então, a ênfase de Jesus ao mencionar esse fato de que elas estavam dormindo é um chamado para a gente despertar para isso, para a missão que a gente tem e para o preparo que a gente deve desenvolver. É lógico que as prudentes elas estavam preparadas, mas estavam dormindas. Elas estavam falhando no sentido de talvez estar proclamando, né? Porque algumas pessoas elas estão preparadas, mas elas não estão preparando outras. E no caso das imprudentes, elas estavam desperdiçando um tempo precioso que poderiam estar usando para se preparar. Já pensou, né? Às vezes eu fico pensando assim, né? Puxa, podiam ter ido comprar o óleo. Não, mas escolheram dormir. Escolheram dormir, né? Tá tão gostoso. E às vezes a gente se acomoda. E a gente sabe o que tem que fazer. Mas a gente vai empurrando com a barriga, né? É mais cômodo, é mais fácil. Então, é nesse sentido que Cristo faz questão de mencionar esse ponto do estar dormindo. Uhum. Ok. Rômulo. Pastor, num determinado momento do seu sermão que me chamou bastante atenção foi o fato do pastor ter falado sobre uma questão chamada padrão. Usou até o exemplo da sua filha que está no internato e elas descobriram um padrão de comportamento, né, ali, e elas criaram um outro comportamento contrário àquele padrão. Olhando para a igreja, o senhor vê algum tipo de padrão no qual nós estamos firmados e estamos conduzindo a nossa vida que seja uma forma contrária àquilo que Deus espera de nós e que pode estar sendo uma causa motivadora para nos levar à sonolência? Olha, quando esse termo padrão, acho que eu acabei usando, né? A palavra não vai usar especificamente essa terminologia. Mas é interessante que dentro da cultura judaica havia não sei se eu vou usar a palavra padrão, mas havia uma tradição, vamos dizer assim, né? O casamento sempre começava ao anoitecer. Alguns comentaristas até usam o termo, né? Quando surgia a primeira estrela no céu, é a hora de começar. É o momento em que o noivo ia buscar a noiva, né? Então, havia, talvez se eu fosse trabalhar esse sentido de padrão, havia essa ênfase, né? Havia essa tradição, esse padrão, esse costume. E eles estavam habituados a esse padrão. Então, quando o noivo não chegou naquele momento tradicional, naquilo como era já pré-estabelecido, eles talvez imaginaram que ele não viria mais, né? Sabe, Rômulo, uma coisa que me chama a atenção. Às vezes a gente cria padrões e a gente meio que predetermina como vai ser. Tem que acontecer isso, né? Vai acontecer o decreto, vai haver união das igrejas e tal. E a gente acha que porque a gente, né, conhece isso, a gente está preparado, a gente sabe, a gente não vai ser pego de surpresa. A gente não vai ser pego de surpresa. O povo da época de Cristo, os estudiosos, os escribas, os fariseus, eles também criaram um padrão para aquilo que eles imaginavam que seria a vinda do Messias. Só que Jesus quebrou o padrão que eles imaginavam.
Eles esperavam Jesus como um rei, como um libertador do jugo romano, que nasceria talvez lá dentro do trono, mas ele quebrou os padrões da tradição. Então, às vezes a gente acha que a gente sabe, né, que a gente está preparado, porque a gente estuda, né, não porque eu sei, eu conheço escatologia. E aqui que mora o perigo, o erro para todos nós. Né? Aqui está o grande perigo da gente imaginar e ser pego de surpresa, porque todas foram. Quem estava e quem não estava preparado. Então a ênfase dessa parábola está no preparo. Seja prudente. Se prepare. O dia de preparo é hoje. O dia de preparo é hoje. Deixa eu abrir aqui uma coisa que é importante. Uma das coisas que eu amo aqui no GVV, e eu já fui pastor aqui, é essa estruturação, essa sequência lógica de sermões, né? Esse tema, ele já estava preparado. Eu apenas preparei a mensagem, mas o tema já estava definido há muito tempo antes. E isso eu acho muito legal, né? Porque a igreja, ela vê essa necessidade. Não, a gente precisa trabalhar esse aspecto. E o pastor Santos é muito sábio nessa condução, né? Do preparo. E talvez hoje essa mensagem seja de fato para nós, para a igreja do VV, para nós somos cristãos, né? Porque a gente precisa abrir os nossos olhos e entender que o dia de preparo é hoje. O convite é para a gente ser prudente. O que está ao nosso alcance, faça. Se você tem algo, uma prática que precisa ser abandonada, abandone. Se você tem uma a adicionar, adicione. Tenha esse convívio, esse contato. A parábola encerra dizendo assim, a parábola termina falando assim, eu não vos conheço. Conhecer a Cristo é viver, é ter intimidade com Ele, é ser próximo, é ter relacionamento. É isso que Deus nos convida hoje. Amém. Ok. Pastor, qual a essência do sermão? Preparo. Preparo é a essência. A essência é entendermos que a gente está vivendo ainda tempos de oportunidade. Tempos preciosos da graça que Deus nos concede para que a gente seja salvo. Amém. Esse é o convite hoje para todos nós. Amém. Amém. A porta da graça está aberta. A porta da graça está aberta. Bom, eu agradeço aqui todos vocês pela participação e convido o pastor para que faça a nossa oração para o encerramento. Senhor nosso Deus, nossa gratidão, que delícia poder estar na sua presença, que gostoso é estar na sua casa, poder te louvar, te adorar. E hoje tivemos esse privilégio, essa oportunidade. Por favor, ó Pai, clamamos a Ti, que o Teu Espírito Santo sopre aos nossos ouvidos aquilo que precisamos ouvir, aquilo que precisamos mudar. Precisamos crescer espiritualmente, precisamos avançar na nossa santificação. Nos prepara para a Tua volta e volta logo, Pai. É o que pedimos por Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém.